esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Devoção 1932. É uma palavra muito importante, a devoção, que é uma condição solene. E o espírito humano, ele tem que lembrar assim, somente com o espírito que ele pode ser devoto. Com o raciocínio, a pessoa sabe assim que ela tem uma limitação, que está sempre ligado às coisas da matéria grosseira. Cada pessoa tem que lembrar que somente o espírito é que pode ser devoto. E uma devoção, hoje a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter um conhecimento. Porque quando a pessoa entra numa condição de meditação, ela está trabalhando com raciocínio. Essa condição assim fica bem fácil da pessoa ir trabalhando, que ela está sempre querendo, na meditação, tirar os pensamentos. Mas é diferente. Na devoção, a pessoa tem que encontrar-se com uma condição de pureza interna para que ela receba aquilo que está sendo ofertado a ela. Tínhamos que ter uma condição assim bem importante, que uma devoção é quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. O jeito que ela passa a ter com ela mesma. Então essa transformação a pessoa teria que levar para a vida. Então não é trazer a vida para aquele momento que a pessoa estuda. É uma condição diferente. Nesta condição existe uma sinceridade, uma seriedade interior. E a pessoa tem que lembrar que ela é um símbolo. E esse símbolo, ele é visto. E que todas as pessoas estão querendo um símbolo. E a gente vai observando assim, numa oitava abaixo, as pessoas adquirem o símbolo. Mas nós estamos querendo um símbolo numa oitava acima. Com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, com a coerência, com o bom senso, conhecendo as profecias. Porque esse conhecimento das profecias vai trazendo para a pessoa um alinhamento. E ela vai observando assim, com a transformação que ela está tendo. Se uma ou outra pessoa a conhecia antes, fala assim, que ela precisa de voltar para o que ela era antes. Antes tinha o anseio, a vontade de ser feliz, de organizar esse impulso que existe dentro de nós. Que numa fase da vida, esse impulso a pessoa utiliza para a aquisição de bens materiais, para irem para lugares, para irem para o lazer. Numa fase seguinte, quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, ela quer uma segurança dentro dela. Não é uma segurança com os bens materiais, é uma segurança dentro dela. A gente vai observando assim que a pessoa não se encontra satisfeita com o que ela tem. Ela pode não ter uma moradia, ela pode não ter um veículo, ela não se encontra satisfeita com o que ela tem. Mas ela pode ter vários veículos e muitas moradias, mesmo assim ela não se encontra satisfeita. A insatisfação vem do distanciamento da luz, do anseio que a pessoa recebeu, que o Criador possibilitou quando ela veio para a Terra, de movimentar-se. Então, nós sabemos assim que teríamos que desenvolver uma maneira para sabermos o posto que nós fomos colocados. Cada pessoa foi colocada na criação num posto, numa importância. Assim como nós sabemos que o soldado se encontra naquele posto, porque aquele posto é uma condição estratégica para aqueles que se encontram dentro daquele ambiente que o soldado se encontra no posto. E esse soldado tem que encontrar-se com o seu corpo físico sadio. Ele só vai ter importância no posto se ele encontrar-se sadio. Na criação somos assim. Temos que nos encontrarmos no posto que o Criador nos designou, porque nenhum espírito humano se encontra na matéria grosseira sem importância. Aquele que se julga sem importância é porque ele se encontra descuidado. Colocou também muitas outras coisas na sua frente. Passou a gostar da companheira,
passou a gostar do companheiro, dos filhos, do trabalho, dos passeios, dos lazeres. Então essas coisas se encontram na sua frente. Dentro dele, ele não se encontra seguro no posto em que ele está, porque ele dispersou, ele descuidou. E muitos outros descuidaram do seu corpo físico, não alimentando o seu corpo adequadamente, não resguardando o seu corpo conforme precisaria de ter o resguardo. Então, essa responsabilidade é que nós tínhamos que ter conosco, de nos encontrarmos nesta condição, fazendo uma avaliação de como nós nos encontramos, que é muito diferente de cismar. Então, aquele que cisma, ele tem que lembrar assim, que ora ele está de acordo com tudo, ora ele está contra tudo. Então, o cismador, ele não sai do lugar. É como aquele que se encontra na beirada do mar. Ele fica questionando o mar, ele fica questionando se vai ter peixe, e ele fica questionando por que ele não foi. Então o cismador é assim. Então nós não podemos nos tornarmos assim. Nós temos que nos tornarmos um soldado. E nós temos que fazer brilhar o distintivo de que nós honramos. Então não tem nenhuma significação aquele soldado que não se encontra no posto e que não faz brilhar. E o brilho do distintivo é encontrar-se seguro no grau em que a pessoa se encontra. Então muitas pessoas acham assim que é o banco da escola que vai dar a ela segurança. Mas ela conhece o irmão, conhece a irmã, conhece os conhecidos que tiveram muitos bancos de escolas, muitos anos, e que se encontram na mesma condição que ele na sua vida interna. Não valorizou o grau em que se encontravam, e achando assim que agora se encontra pior, porque antes não tinha determinados conhecimentos, passou a ter os conhecimentos, agora se encontra enfraquecido, porque dedicou muito tempo para ter aqueles conhecimentos que não trazem frutos para ele. Então, devoção é uma palavra solene, que nós sabemos assim, que não é com o raciocínio que a pessoa torna-se um devoto, é com o espírito, é que aquela condição muito importante do momento em que a pessoa estuda o livro na luz da verdade, esta condição ela levar para a vida dela diária. Então ela passa a irradiar e ela passa a ser um símbolo para a sua vida e para a vida daqueles que a vê. Porque a maneira que a pessoa se encontra vestida, o jeito que ela se porta, independente se tem ou não pessoas nas suas proximidades, então esse jeito, a maneira que ela se encontra, essa dignidade. Então se aquele soldado encontra-se assim, no seu posto, com aquela dignidade, somos nós na vida, no posto que nós temos, que o Criador nos possibilitou. E nós sabemos assim que não é mudando de posto, não é mudando de localidade, não é mudando as coisas, é como nós convivemos com aquilo que nós temos. Então a responsabilidade é sempre individual e cada um terá que fazer esse esforço de valorizar-se. Nós sabemos assim que o nosso próximo caminha na criação como nós e que nós não podemos fazer algo que o prejudica. Essa força, esta condição muito importante que também não podemos permitir que o outro faça algo contra nós. Então nós temos que procurar os meios para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. A dignidade de nos esforçarmos para tudo que vem apresentando. E é muito importante assim, porque muitas pessoas sabem assim das situações que apresentam. E aquele que se encontra estudando o livro na luz da verdade, ele entrou-se numa condição de ter um resguardo. As coisas não aconteceram para ele, porque ele mudou a frequência, ele mudou o nível, ele mudou de oitava, ele passou a ter uma oitava acima. Aquilo que estava destinado para acontecer com este que estuda o livro na luz da verdade, foi desviada. Então é bem importante assim a pessoa lembrar da capacidade que ela tinha anteriormente e como ela se encontra agora na capacidade que ela tem. Esse esforço
esta condição muito importante de saber assim que a luz ela sempre atua auxiliando aqueles que fazem o movimento. E esse movimento tem que ser direcionado para a luz. Tínhamos que ter uma condição muito importante de nos valorizarmos, de termos um valor superior ao valor da matéria grosseira. Aquele soldado, aquela dignidade é muito diferente do mercenário. Então nós não podemos nos tornarmos mercenários. Nós temos que ter essa dignidade de valer mais do que aquilo que nos oferecem pela matéria grosseira. O nosso posto é essa dignidade e a compreensão dos ensinos. Então a segurança de que uma pessoa precisa é como ela está desenvolvendo o conhecimento dos ensinos. Ela esforçando-se. Então nós sabemos assim que para a vida de matéria grosseira, todas as coisas apresentam uma limitação. E se a pessoa descuida, ela entra naquela condição de auxiliar aqueles que se encontram no marasmo. E esses que se encontram nesta condição de marasmo, encontra-se também naquela condição da trepadeira. Então a pessoa vai auxiliando, e a trepadeira vai crescendo e a árvore que deu a ela o apoio, ela passa a sufocar a árvore. Isso a gente vê assim, bem frequentemente no caso de auxílios, especialmente para aqueles que são ligados a fio sanguíneo. A pessoa foi dedicando tempo e foi gostando das pessoas que ela passou a gostar na vida, que ela colocou na sua frente. E depois essas pessoas tomam uma força e aquele que foi sempre auxiliando vai ficando enfraquecido. E essas pessoas entram naquela condição da trepadeira. E aquele que foi auxiliando entra na condição de perder o sol, de perder o ar. Isso é da responsabilidade individual. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade, o conhecimento dos ensinos que o Criador instituiu na criação, é justamente isto, que a pessoa passa a ter os ensinos em primeiro lugar, e ela vai tendo essa dignidade com ela mesma de colocar os ensinos e de colocar todas as outras coisas atrás. A gente pode observar assim, nos fios sanguíneos, e aqueles que colocaram os fios sanguíneos na sua frente, ou a companheira ou o companheiro, ele se encontra sempre naquela condição de servi-los. E não tem limite. É bem sério assim, cada um pode fazer esta observação. Não tem limite na questão de atender os seus fios sanguíneos. Tínhamos que lembrarmos assim, que quando colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar e passamos a ter o conhecimento das dissertações do livro Na Luz da Verdade, nós nos equilibramos e nós vamos colocando cada coisa naquele lugar que cada coisa merece. O esforço é a vida toda e nós temos que lembrarmos que o esforço para as coisas materiais tem um limite. Porque é comum a pessoa chegar no tempo dela de aposentar, ela fala que ela já deu a contribuição dela para as coisas materiais. Mas para a sua vida interna, quanto mais a pessoa vai dedicando para o conhecimento dos ensinos, não tem limite, porque ela vai graduando e ela vai vendo de maneira mais profunda aqueles ensinos. Então dentro dela, ela vai tendo uma elevação. Nesta elevação, cada um sabe assim que quando se sobe os degraus de uma escada, aquele que está subindo os degraus, ele vai ampliando a sua maneira de ver aquele horizonte que está apresentando. Então, quando a pessoa tem uma elevação dentro dela, uma clareza, que ela vai possibilitando assim que o intelecto fique no lugar dele e ela vai possibilitando o espírito manifestar. Então ela vai tendo esta ampliação de visão, de compreensão. E é muito importante assim, porque dentro dela vai formando os quadros. E nós sabemos que na nossa vida, observando a vida daqueles que já se encontram mais adiantado, com muitas décadas, encontra-se enfraquecido, a pessoa tinha determinadas funções, determinadas responsabilidades, e ela quer continuar tendo aquela responsabilidade,
porque ela se sente bem fazendo aquelas funções. Então ela trabalha um pouco e ela fala que imediatamente tem que sentar, porque as pernas não aguentam mais. Nosso cérebro é igual. Quando a pessoa se encontra com mais idade, mais próxima de largar o corpo de matéria grosseira, também a memorização das informações diminui. Então dentro dela tem que ficar impregnado no período anterior que ela se encontrava mais fortalecida. Ela não terá solidão, ela não terá medo, porque dentro dela vai entrar aquela condição de sempre repetir aquilo que possibilitou a ela que ela viesse a ter uma elevação quando ela estudava. Essa elevação quer dizer assim, a participação do seu espírito, porque as informações são assim, primeiro elas entram no centro intelectual, depois é que a pessoa vai ficando impregnada com aquelas informações. Cada um tem que lembrar assim, que é no começo da vida da pessoa, que ela já tem que ficar impregnada com as informações que vão dar a ela a segurança durante o período da sua caminhada. E as informações são as instruções que o livro Na Luz da Verdade possibilita. Devoção é uma palavra solene, e o espírito humano não tem a capacidade de ter a devoção. É quando o espírito dele manifesta que ele tem uma elevação dentro dele, e que normalmente as pessoas acham assim que a meditação traz para a pessoa uma condição de elevação. A meditação ela traz uma condição para o raciocínio, está sempre atuando de uma maneira que a pessoa julga que ela não pode pensar. Mas nós tínhamos que lembrarmos assim que nosso pensamento é a ligação com a matéria fina. O que nós somos hoje é o que nós pensávamos ontem. E aquilo que nós temos que nos tornarmos amanhã é como nós vamos direcionando o nosso pensamento. Os nossos pensamentos, eles têm esta condição assim. A pessoa pensa e aquilo realiza. Pode gastar um tempo. Então, não é na meditação. Na meditação, a pessoa teria que estar organizando os seus pensamentos, construindo aquilo que ela vai colher na fase seguinte. É da responsabilidade individual a pessoa conhecer aquilo que ela precisa. E nós temos que lembrarmos que nós só temos importância se nós tivermos um corpo físico sadio. Então, alimentar o nosso corpo de maneira adequada, de perceber assim que nós também precisamos de resguardá-lo, não é somente possibilitando o alimento adequado, tem que ter o resguardo. A nossa parte interna ela é 36,5. Então a pessoa pode falar que não está frio, mas a temperatura externa é verdadeira. O que acontece é que a pessoa perdeu a sensibilidade térmica. E também quando a pessoa passa frio, ela não pensa e normalmente ela alimenta mais. Manter-se o equilíbrio é da responsabilidade individual. E nós sabemos assim que se faltar a saúde, não temos importância, não temos mais significação. E que a nossa vida tem que ser diferente. Nós temos que ter a nossa vida por nós. Nós não podemos ter a nossa vida para as outras pessoas, para sermos vistos, para acharmos assim que poderia ter sido diferente e que nos faltou alguma coisa. Se a pessoa se encontra desperta, então aquilo que ela julga que está faltando para ela ou que ela não recebeu, ela tem a capacidade para construir e desenvolver aquilo que ela julga que seria bom para a sua existência. As justificativas não justificam nada. Cada um que quer explicar, ele está querendo, de uma maneira geral, enrolar-se. Porque no caso do adulto, ele pode encontrar-se descuidado, não percebendo a intenção daquele que está justificando. Mas quando o adulto tem uma criança na sua responsabilidade, ele conhece quando a criança vem apresentar uma justificativa. Como ele tem a responsabilidade da formação daquela criança, ele está atento para todos os detalhes. A justificativa da criança não entra em pauta. O adulto pode aceitar, mas ele está sabendo que ele está aceitando. Então, esta capacidade de diferenciar a intenção
que acompanha o tom de voz que cada um apresenta, nós temos. E se nós perdemos, nós temos que voltar a ter. Então nós sabemos assim que nós temos que valorizarmos o posto que nós nos encontramos, o símbolo que nós somos. E como nós temos que valorizar esse símbolo, qual é o procedimento para continuarmos sendo um símbolo? Porque nós vemos assim que nós temos que ser um símbolo em qualquer lugar que nós nos encontramos, na alimentação em conjunto, na alimentação individual, que nós temos que ter um limite com a matéria grosseira, porque não tem limite a matéria grosseira. Se a pessoa dedica muito tempo para a matéria grosseira, depois ela sabe assim que vai fazer falta na sua vida interior aquele impulso que ela precisa para ela mesma. E a canalização desse impulso é quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. Isso é uma coisa bem clara, cada um pode fazer esta observação. Aquele que estuda, ele vai tendo esta clareza dentro dele. Então ele encontra-se com um anseio e ele vê que esse anseio vai acalmando. Então vai organizando, vai para dentro da gente. É a mesma coisa quando uma pessoa tem uma emoção muito forte ou uma alegria muito forte, então ela quer vivenciar aquela alegria, ela quer participar daquela alegria para outras pessoas, ela perde. E se deixa ir para o lugar que vai para dentro de nós, na acomodação daquele espaço que existe dentro de nós, aquela alegria, aquela satisfação, então sempre vai voltar para a nossa vida e vai nos trazer ânimo nas fases mais difíceis que a vida vem apresentar. É uma condição bem simples, fica bem fácil assim de observar quando a pessoa tem uma outra ao seu lado e ela vê uma maravilha na criação, na natureza, e ela quer participar para o outro daquilo que ela está vendo. Para aquele que ela quis participar não tem nenhuma significação, a pessoa se encontrava distante daquilo que ela está mostrando. Então as coisas que nós vemos, que nós sentimos, são para nós. Só quando uma pessoa evolui que ela pode transformar aqueles quadros num ensino, na transmissão daquele ensino, então vai auxiliar aqueles que ouvem, mas numa condição do nosso dia a dia, não tem como transmitir aquela beleza para outra pessoa. Então cada pessoa se encontra no posto que o Criador possibilitou, e todas as pessoas têm uma importância. Qual é a maneira que ela tem para saber a importância dela e como ela faz para corresponder direito àquela responsabilidade que ela tem. Aquele soldado não pode sair do seu posto, ele tem ali aquela missão e ele tem que lembrar que ele também tem que encontrar-se com um corpo físico sadio para ele corresponder com as necessidades que necessita aquele posto. Então nós temos que lembrarmos que nós viemos nesta terra não para aqueles que nós passamos a conhecer e gostar. Porque a mulher arruma o marido e depois então ela passa a gostar daquele marido. Porque anteriormente ela não o tinha, depois ela arruma filhos, ela passa a gostar daqueles filhos e põe aqueles filhos na sua frente. Aquele homem arrumou aquela mulher e põe aquela mulher na sua frente e ele vai caminhando atrás. Arruma os filhos e põe os filhos na frente, arruma o trabalho e põe o trabalho na frente. Não tem significação uma pessoa assim, porque ela não veio para servir aos outros, ela veio para ela ter o desenvolvimento dela, não é para servir as outras pessoas. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que primeiro tem que ser ela, e observando a vida dos nossos fios sanguíneos, nós vamos vendo os nossos pais. Aquele homem que colocou aquela mulher na frente, ele largou o corpo de matéria grosseira, ou aquela mulher largou o seu corpo de matéria grosseira e aquele homem ficou desestruturado. A mesma coisa acontece com aquela mulher. Ela ficou desestruturada porque ela arrumou aquele homem e ela o colocou na sua frente. Arrumaram os filhos e depois os filhos foram para regiões distantes.
continuam só, sem nenhuma perspectiva, sempre naquela condição de esperar que um deles retorne para vê-los. Fica bem fácil assim da gente observar que nós não viemos na matéria grosseira para a finalidade de outro espírito humano. Nós viemos para nós mesmos, para ver o posto que nós fomos colocados e como nós estamos correspondendo com aquele posto. Esse é um trabalho que nós temos que desenvolver e nós temos que nos tornarmos símbolos do jeito que nós somos, do jeito que nós temos o conhecimento, do jeito que nós estudamos, do jeito que nós vestimos. Esse símbolo é uma coisa verdadeira. Se a pessoa descuida, ela para de ter a significação na vida e ela passa a não ter nenhuma importância. Continuar tendo a importância é aquela condição muito importante. Se trouxeram filhos, então não é esperar que esses filhos tenham uma correspondência no futuro em nos auxiliar. Não, nós temos que ter a dignidade assim, de não precisarmos de ninguém, de nos encontrarmos numa condição de dignidade, com aquela força que nós viemos quando nós chegamos nesta terra. Estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição muito importante, de termos a dignidade durante a nossa existência, de nos encontrarmos seguros com aquilo que nós precisamos para a nossa vida interior, porque são duas coisas distintas. O anseio que nós temos, quer dizer, a vontade que o espírito tem de voltar para a pátria do espírito, e as necessidades da matéria grosseira. As necessidades da matéria grosseira não têm limite. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que gosta de alguma coisa, então ela passa a cultivar aquilo. Pode ser um boneco, pode ser qualquer outra coisa. E em pouco tempo ela tem tanto daquilo que aquilo vira um problema na sua vida. Porque um conhecido fica sabendo e dá a ela mais um, o outro dá mais um, e o conhecido desse conhecido procede da mesma maneira. Então as coisas de matéria grosseira vai sufocando e a pessoa tem que zelar por aquilo que ela tem. E a finalidade da pessoa, qual é a finalidade que ela veio para a matéria grosseira? Porque para as coisas de matéria grosseira não tem nenhuma serventia. Tem aquilo que ela precisa de desenvolver para ela ter para a sua sobrevivência na matéria grosseira. E nós temos que lembrarmos que nós somos importantes para nós mesmos. E cada posto que a pessoa se encontra, ela tem que lembrar que ela terá importância se ela cumprir a finalidade que ela foi colocada naquele posto. E o valor não é com as outras pessoas, porque aquele que já recebeu os elogios, as glorificações, porque ele comportou-se direito naquele posto, então para a sua vida interior não tem mais valor, porque ele já recebeu os valores externos. Essa é a diferença. Tem que lembrar assim, tem que caminhar de uma maneira discreta, sem ter uma precipitação na sua vida. E ela tem que lembrar assim, que o trabalho que ela executa muito bem, porque ela é qualificada para aquela função. Então ela não precisa de ter valores externos para compensar o trabalho que ela está tendo, porque ela executa muito bem aquela função. Aquela mãe que cuida daquela criança conforme aquela criança necessita, o jeito que ela faz, ela já recebeu a recompensa. A dedicação dela, a firmeza, a ponderação. Então ela possibilita que aquela criança também fique equilibrada. Não precisa de outra pessoa nos valorizar pelo trabalho que nós estamos fazendo, executando. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa saber assim que ela precisa dos valores que possibilita a ela canalizar o seu espírito, possibilitando que esse espírito volta para a pátria do espírito.